Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com você, já com os exercícios resolvidos bonitinhos para a gente conversar junto, ok? Então vamos lá. Na média, né, eu esperava mais e-mails, confesso, dessa turma aí, trazendo aí as dúvidas, os comentários, mas eu imagino que muita gente tenha apanhado, né, em algum detalhezinho, seja na matemática ou na física envolvida. Então é importante a gente trazer já, desde já, aí a correção dos exercícios da apostila e aqueles que eu selecionei da lista extra que eu mandei hoje, do Projeto Medicina. Você pode batalhar aí mais um tempinho com eles. Se alguma coisa ainda não fechou, não deu certo, me dá um toque por e-mail, a gente conversa, tá bom? Então, começando aqui, pessoal, pelo exercício 4 da sua apostila, eu pedi o 4 e o 5, né? O 4, se não me falha a memória, é da Federal do Ceará, né? Ele te dá esse circuito aí de malha múltipla, aí ele pergunta as correntes que passam em cada ramo, corrente que passa nesse ramo da esquerda, que ele chamou de I1, corrente que passa no ramo no meio, que ele chamou de I2, corrente que passa no ramo da direita, que é o I3, e depois ele pergunta uma DDP, aqui entre os pontos A e B, mas isso a gente faz depois. Pessoal, todo começo de exercício de Kirchhoff, a parte inicial, ela é muito importante porque ela abre o leque de tudo que você vai fazer depois. O exercício que eu mandei resolvido lá naquele vídeo, que acabou sendo, né, o vídeo de introdução aí, de teoria, de mostrar a ideia, ele não tinha, né, um gerador, uma bateria no ramo central. E muita gente teve essa dificuldade, tanto que eu lembro que eu gravei um vídeo para o primeiro aluno que me mandou essa pergunta, e eu repliquei esse vídeo acho que umas 8 vezes, né? Porque eu já aproveitava de fato a explicação um pouco mais aí completa dessa dúvida. Quando você tem um circuito com um gerador aqui no meio, pessoal, não precisa assustar. O que a gente vai fazer é assim, ó, escolhe um gerador, eu sempre começo da esquerda para a direita, porque é a forma como a gente está acostumado a ler as coisas. Mas você quer começar pelo do meio, quer começar pela direita, não tem problema. Como eu comentei com você, o importante é você buscar formas repetitivas de resolver exercícios desse tipo. Tá? Não fique trocando cada exercício, você segue de uma forma, porque o seu cérebro não se acostuma, né, com essa questão aí de repetição de formas de resolução, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei desenhando a corrente que estava saindo desse gerador da esquerda, tá? Eu chamei de I1. Quando essa corrente virar ali naquela curvinha, ela vai chegar nesse ponto, deixa eu colocar aqui o laserzinho para você acompanhar melhor. Espera aí. Quando a corrente chegar nesse ponto aqui, que é o nó, a gente sabe que ela vai se dividir, né? Ela vai um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, e foi esse desenho que eu fiz. Um pedaço dessa corrente I1 está descendo nesse ramo, estou chamando de I2, e um pedaço dessa corrente I1 está seguindo naquele ramo que eu chamei de I3, ok? Aí muita gente fala, mas professor, a corrente não tem que sair do gerador? A corrente I2 não tinha que estar para cima, a corrente I3 não tinha que estar para cima? Pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque perceba, se você coloca o I2 para cima e o I3, né, no caso aqui para a esquerda, que estava saindo dessa bateria de 17, percebe que todas as correntes estariam se juntando num nó. Então, a lei dos nós, a conservação da carga, não daria certo. Tá todo mundo juntando e não teria ninguém saindo. Percebeu? Então, não dá certo dessa forma. Agora, a pergunta vem, professor, como que eu sei então quem está entrando no gerador e quem está saindo? Aí é que está a sacada, pessoal, e eu quero que você fique muito à vontade com isso. Não tem como a gente saber antes de resolver o exercício. Não tem como a gente bater o olho e saber quem é gerador e quem é receptor, né? A gente não sabe o real sentido das correntes antes de realizar a conta e resolver a parte do sistema. Então, o mais importante na hora de desenhar as correntes é que duas coisas sejam obedecidas. A primeira é a lei dos nós. Corrente que sai igual a corrente que entra. E a segunda coisa é que a corrente que entra numa bateria tem que ser igual à corrente que sai nela. O que isso quer dizer? Que em um ramo, em um fio, só tem uma corrente. Você entendeu? Não pode ter esse fio aqui de cima e um para lá e dois para cá. Não pode ter esse fio de baixo e três para cá e dois para lá. Isso não pode. Em cada ramo, em cada fio, só passa uma corrente. Isso é fundamental, tá?
Então, assim, se I1, I2 e 3 são nesse sentido, eu não sei. Eu só vou saber quando eu resolver o sistema e eu descobrir se tiver alguma corrente negativa. E eu comentei isso com você na teoria. O valor vai estar certo, mas o sinal negativo, se houver, vai me mostrar que eu desenhei a corrente no circuito no sentido contrário. Mas não tem nenhum problema. Você só desenha no sentido certo e o valor é o mesmo. Tá? Essa é a sacada. Então vamos terminar de desenhar as correntes aqui nos ramos. Ó. A corrente 3 vai virar ali, vai descer e vai virar aqui de novo. Certo? Ó. Corrente 3 está fazendo esse sentido aqui horário. Mas quando essa corrente chegar no nó, ela para. Lembra que a gente comentou, pessoal? Corrente, quando chega no nó, ela nunca mais vai ser a mesma. E perceba que o I2 ele vai descer esse ramo e vai chegar no nó. Quando o I2 se juntar com o I3, eu sei que essa corrente tem que voltar a ser quem? I1. Perceba como esse nó A está coerente com o nó B. Quem chega no nó A? I1. Quem sai? I2 com I3. Então, pela lei dos nós, eu tenho que I1 igual a I2 mais I3. E olha como esse nó tem a mesma equação. Só que agora, quem está chegando no nó é o I2 mais o I3. E quem está saindo é o I1. Então, para vias de conta, para vias de equação, né, não importa, de fato, o jeito que está escrito ou o jeito que está chegando e saindo, porque a equação é a mesma. Né? Quem chega igual a quem sai igual a quem chega. Isso é que me importa. E perceba que está coerente. Ó. O I1 saindo dessa bateria, quando ele deu toda a volta aqui, ó, no fim das contas, quem vai chegar de volta é o I1. O I3 a mesma coisa. Ó. O I3 sai dessa bateria e quem chega nela é o I3. E o I2 também é a única corrente que passa por esse ramo, por esse fio. Então, a montagem das nossas correntes está coerente com a lei dos nós e com a sacada de uma corrente só em cada fio. Ok, pessoal? Compreendemos essa ideia? Então, não se preocupe se alguma corrente está passando no sentido que não é o ideal do gerador que a gente espera. Não tem problema. Se algum sentido você tiver desenhado errado, no final o sinal negativo vai te mostrar isso, mas não há problema com relação a isso para a resolução do seu exercício. Ok? Beleza? Posso avançar no exercício? Prof, eu tenho Pois uma não. dúvida. Pode falar, Agatha. Na corrente ali que você escolheu começar pela primeira pilha ali. Ok. Só que nas outras pilhas aí, tipo, a corrente tá chegando ao contrário nelas. Tipo, não Sim. tá chegando nela pelo lado negativo. Tá passando por elas pelo lado positivo. Isso pode? Exatamente é o que eu comentei. Quando a gente olha para o circuito, eu não sei qual dessas plaquinhas, 6, 6 e 17, é gerador e qual é receptor. E a gente viu que o que diferencia esses caras é como a corrente vai estar saindo, né? O gerador ele vai liberar essa corrente, né, para o circuito, saindo da placa positiva, e o receptor vai pegar essa corrente para transformar em energia útil ali no funcionamento do equipamento. Então, a priori, de bater o olho, eu não sei quem é gerador e receptor. Por isso que não há problema em desenhar alguma ou algumas delas, no caso, no sentido fora do usual. Porque no final das contas a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado, entre aspas, no sentido que eu desenhei. Se o desenho estiver errado, não há problema para a resolução do exercício. Você pode, por exemplo, você pode ter resolvido aí o I2 para cima, aí o I1 aqui para a esquerda e o I3 para a direita. Aí a sua lei dos nós ficaria I2 igual a I1 mais I3. Você pode fazer o I3 chegando no nó e o I1 e o I2 saindo. Aí você ficaria com I3 igual a I1 mais I2. Não há problema. Confie em mim, isso eu digo para todos. Vai dar certo. O que você tem que obedecer é a lei dos nós, corrente que entra igual a corrente que sai, num nó e no outro, no caso, nó A e nó B, os dois aqui que eu tenho aqui em cima e embaixo, e a ideia de que em um fio passa apenas uma corrente. Se isso estiver obedecido, não haverá dano na resolução do exercício. Mesmo que você erre o desenho, no final a conta te mostra que você errou só por um sinal no resultado final da corrente. Mas como o valor será certo, a gente consegue resolver cálculo de potência, cálculo de DDP, que é o que o exercício pergunta. Então, não tem problema. O meu circuito está coerente com o que eu preciso utilizá-lo para resolver a minha matemática. Ok?
Tudo bem? Sim, obrigado, prof. Por nada. Vamos avançar então, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai resolver a lei das malhas, né? Então vou colocar aqui o meu circuitinho já com os desenhos. Vou começar, pessoal. Eu não coloquei aqui, mas é o mesmo esquema que eu fiz no exemplo. A malha 1 é a malha da esquerda, a malha 2 é a malha da direita e a malha 3 é a malha externa. E como sempre, eu escolho o meu sentido de leitura no sentido horário, tá? Lembra que eu comentei com você? Escolhe um e mantém para você treinar a sua leitura. Então vamos lá, pessoal. Malha 1. Estou na malha da esquerda. Estou começando aqui no pontinho de cima, ok? Nesse pontinho aqui. Então vamos lá. Andando no sentido horário é o meu sentido de leitura. Piriri, 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 piriri. Não cheguei em ninguém. Viro para baixo. Piriri, piriri. Opa, cheguei aqui. Cheguei nesta bateria. Eu entrei nessa bateria lendo pela placa positiva. Então a DDP desse cara é positivo. Tá aqui, ó. Mais 6. Eu já coloquei a equação da malha inteira, mas vamos fazer juntos. Relembrando, pessoal, DDP do gerador ou do receptor, né, da bateria que está aí, é só o valor dos volts. Você não multiplica pela corrente, tá? A DDP do gerador, do receptor, só depende do seu sentido de leitura. Você não precisa casar o sentido da leitura com o sentido da corrente, ok? Sentido de leitura e corrente tem a ver com resistor. Lembra disso. Para gerador, é só o seu sentido de leitura tá batendo na placa positiva ou na placa negativa. É só isso. Como eu estou lendo no sentido horário e eu cheguei nesse geradorzinho primeiro na placa positiva, esse cara fica mais 6, ok? É como está na sua teoria lá do vídeo da semana passada. Continuei lendo no sentido horário. Piriri, 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 cheguei nesse resistor. Esse resistor está recebendo uma corrente que está para baixo, ok? E eu estou lendo também para baixo, né? Eu estou no sentido horário, esse ramo corresponde a estar para baixo. Então, como o sentido de leitura é o mesmo sentido da corrente que está passando nele, que é o I2, a DDP desse resistor é positiva. E qual é o valor? R vezes I. É a formulinha do Uri. O R é 4 e a corrente é I2. É a corrente que passa no resistor, ok? Por isso que está aqui, mais 4 vezes I2. Ok? Continuo lendo no sentido horário. Piriri, 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 piriri. Cheguei aqui. Então vamos lá. Cheguei nesse resistor, qual é o sentido da corrente que passa nele? A corrente está subindo. E o meu sentido de leitura também está subindo. Eu estou no horário. Por isso que esse cara tem aqui o sinal positivo. E qual é o valor? R vezes I. O resistor é 2 e a corrente que passa nele é I1. Por isso que está aqui, mais 2 vezes I1. Perfeito? Continuo lendo, piriri, piriri, piriri. Cheguei na placa negativa do gerador. Então, a DDP desse gerador é menos, e o valor dele é 6. Pela conservação da energia, somei toda essa pataquada, isso dá 0. Ok? Quem ficou com alguma dúvida na leitura da malha 1? Pessoal, pode perguntar. Esse é o momento. Professor, aquele 6 positivo é em relação a qual 6? A esse aqui, ó. Eu comecei nesse pontinho aqui em cima, ó. Comecei lendo, passei nesse fio, não tinha nada. Desci nesse fio, porque eu tô na malha 1, ok? Eu tô nessa malha aqui da esquerda. Eu não numerei, mas é a malha da esquerda e a malha 1. Quando eu desci aqui nesse fio, eu cheguei nesse gerador. E como eu cheguei primeiro na placa positiva dele, ele está aqui mais 6. Tudo bem? Entendeu o que eu fiz? Entendi. Beleza. Vou adiante. Vou para a malha 2. A malha 2, pessoal, é só a malha da direita. Só essa malha aqui da direita. Estou começando aqui em cima no ponto A, ok? Também no sentido horário. Então vamos lá. Piriri, 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 piriri. Virou, cheguei aqui. Entrei no gerador pela placa positiva. Então a DDP dele é positivo. Tá aqui, ó. Mais 17. Ok? Continuo lendo. Piriri, piriri, desci, cheguei no resistor. Estou lendo para baixo e a corrente que está passando nesse resistor também está para baixo, que é a I3. Ok? Então,
Se o sentido de leitura é o mesmo sentido da corrente, a DDP dele é positivo. Tá aqui. Qual é o valor? R vezes I. O resistor é 6 e a corrente que passa nele, não se esqueça disso, é I3. Então tá aqui. Mais 6 vezes I3. Perfeito? Continuo andando, fiz a curva subir. Atenção agora. Cheguei no resistor. Eu estou lendo para cima, que é o meu sentido horário. Só que a corrente que passa nesse cara está para baixo. Então, se a leitura tem o sentido oposto da corrente, a DDP dele é negativa. Tá aqui, ó. Vai olhando junto aí com o seu caderno para se você ver se algum sinalzinho não está batendo. Porque um sinalzinho errado, velho, azeda tudo. Vai vendo passo a passo aí. Menos resistência 4, corrente e 2. Tá aqui. Continuo subindo, porque eu estou no sentido horário. Cheguei primeiro na placa negativa. Então é menos 6. Tudo isso somado igual a 0. Ok, malha 2, malha da direita, todo mundo? Joia? Seguindo Prof, então. Pode falar. você tá somando, tipo, o DDP de cada um, né? Tipo, por isso que você tá colocando, quando não tem o volts, você coloca URI, né? Perfeito. Ah, É tá, obrigada. exatamente isso. A lei das malhas é sobre uma soma de DDP, sobre uma soma de tensão. Por isso que a da bateria já é o valor dela, porque já está em volt, né? E o do resistor eu faço a formulinha do URI para ele. É exatamente isso, tá bom? Malha de fora, malha externa, malha 3. Começo nesse pontinho aqui de cima, ó, aqui, ó, aqui. Andando no sentido horário. Piriri, 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 cheguei aqui. Vamos um pouquinho mais rápido. Bati primeiro na placa positiva, tensão mais 17. Continuo descendo no sentido horário, cheguei nesse resistor. Estou lendo para baixo, corrente para baixo. DDP mais URI 6 vezes I3. Continuo andando por fora. Estou aqui por fora, não passei em ninguém. Subi aqui, cheguei nesse cara. Estou lendo para cima e a corrente que passa nele está para cima. Então, é mais. URI, 2 vezes, corrente nele e 1. Continuo subindo, cheguei na placa negativa do gerador. Se cheguei no negativo, é menos, o valor dele é 6, somei tudo igual a 0. Estas são as equações da lei das malhas desse exercício. Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque a física do exercício, pessoal, ela acabou. A partir de agora é só matemática. Preciso saber se alguém tem alguma pergunta desse exercício, dessa parte. Estou continuando então. Estou copiando aqui a lei dos nós. A equação que eu fiz no slide anterior, corrente que chega no nó igual a corrente que sai, I1 igual a I2 mais I3. Com essas 4 equações, eu consigo resolver o meu sistema. Na verdade, só com 3, né? A gente comentou isso na teoria. Com 3 equações eu resolvo porque eu tenho 3 incógnitas, né? I1, I2 e I3. A malha externa, pessoal, ela é uma confirmação matemática de que você não fez nenhuma cagadinha na conta, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu rearranjei as minhas equações, tá? Para simplificar um pouquinho. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Na primeira equação, esse mais 6 com esse menos 6 eu cancelei, né? Ficou 4 e 2 mais 2 e 1 é igual a 0. Pessoal, eu passei para lá, passei para cá, isolei o I1. Porque, ó, se você passar o 4 e 2 para lá, ele passa negativo, né? Aí fica 2 e 1 igual a menos 4 e 2. Aí o 2 que está multiplicando eu passei dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, ficou uma equação bem mais simples. Ó. E 1 igual a menos 2 e 2. Aí o aluno antenado olha para essa equação e fala, bom, já sei que vai ter uma corrente que vai ter sinal trocado. Porque eu já tenho aqui um sinal negativo. Então, o desenho que a gente fez não está mostrando a realidade. Mas não tem problema. Esquenta a sua cabeça só no final. Esquentar a cabeça é só trocar o sentido da corrente que der negativo, entendeu? Não tem nenhum problema. Malha 2. Fiz a continha aqui, ó. 17 menos 6, 11. As outras eu copiei. 6 e 3, menos 4 e 2. Malha 3. Também fiz 17 menos 6 deu 11. E as outras correntes eu copiei. Tá? Perceba, pessoal, que se você substituir nesse I1 aqui, ó, olha como as coisas se encaixam. Se você substituir no lugar deste I1 aqui que eu estou circulando, menos 2 e 2, olha o que vai acontecer.
2 multiplicado com menos 2 dá menos 4. E menos 4 e 2. Ou seja, se você substituir uma malha na malha externa, se você substituir a malha 1 na malha 3, você chega na equação da malha 2. Então isso é uma amostra, isso é uma demonstração de que você não fez nenhuma coisa errada até agora. Se você consegue juntar uma malha interna com a malha externa e chegar na outra malha interna que está faltando, você fez as contas certas. Essa é só uma demonstração de que está tudo certo por enquanto, tá? Por isso que muitas vezes, pessoal, a malha externa a gente nem utiliza na resolução, entendeu? Eu só utilizo às vezes como uma coisa de confirmação. Mas se você escrever a equação da malha interna, das duas malhas internas, direita e esquerda, e com a equação dos nós, com essas equações você já resolve a sua vida, tá bom? Se você não precisar ou não quiser confirmar a conta, não precisa fazer a malha externa. Faça a malha direita, a malha esquerda, lei dos nós e vai para o abraço, tá bom? Vamos lá. Copiei as equações e copiei aqui o meu circuitinho para a gente nos perder. Agora vamos resolver, pessoal. Agora é matemática. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso simplificar o meu sistema, que tem 3 incógnitas, para virar 2. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou substituir essa primeira equação, que já só tem 2 equações, só tem 2 incógnitas, perdão, eu vou substituir na equação dos nós. Então, olha como vai ficar. Substituindo a primeira equação na equação dos nós. Aonde está I1, eu vou escrever menos 2 e 2. Aonde está I1, estou escrevendo menos 2 e 2. Tá aqui, ó. Menos 2 e 2 é igual. O resto eu copio. I2 mais I3. O I2, que é positivo, passa para lá negativando. Cheguei numa outra relação. I3 igual a menos 3 e 2. Percebe que, novamente, a gente tem um sinal aqui negativo que vai mostrar realmente a troca de sentido. Mas não tem problema. Chamei essa equação de N', que é a equação dos nós modificada. Você chama de equação 4, 5, chuchu, estrelinha, chama o que você quiser, tá? Não tem problema. Então agora, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação entre I3 e I2. Então, como que eu sei em qual equação eu vou substituir? Eu vou substituir uma equação inicial que eu só tenha I3 e I2. Porque daí eu vou juntar esses caras e caio numa equação de primeiro grau. Então você percebe, eu transformei 3 incógnitas em 2. Agora eu vou transformar 2 em uma. Por isso que eu substituo essa equação N' na equação 2. Porque é a equação 2 que tem I3 e I2 para eu substituir. Entendeu a ideia? Essa é a sacada. Então olha aqui, ó. No lugar do I3, que está aqui, eu vou escrever o quê? Menos 3 e 2. Estou fazendo a substituição. Então vamos lá. 6 que multiplica menos 3 e 2, o resto eu copio. Menos 4 e 2 mais 11 igual a 0. Faço multiplicaçãozinha aqui, ó. 6 vezes menos 3, menos 18 e 2. Só que eu também tenho aqui menos 4 e 2 ainda para juntar. Então, menos 18 com menos 4, menos 22. Menos 22 e 2. Esse 11 que estava aqui, eu passei para o outro lado negativando. Ficou menos 11. Para isolar o I2, o menos 22 que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Menos dividido por menos dá mais. 11 dividido por 22 dá meio, 0,5. Então, essa é a corrente que está passando no ramo central, 0,5 ampere. Professor, eu fiz a conta em casa, eu cheguei em menos 0,5. Se você chegou em menos 0,5, com certeza você desenhou a corrente para cima. E não tem problema. Agora, descobrir um outro valor para o I2, aí está errado. O valor tem que ser 0,5. Se você chegou em menos, quer dizer que você tinha feito o desenho dela para cima. Porque o desenho que está aqui no nosso está para baixo. Tá vendo? E como o valor dela deu positivo, quer dizer que ela está certa. A I2 está certa. Vai ter alguns caras que vão estar trocados. E olha só. Pego esse cara I2, substituo nessa equação aqui N'. Porque aqui o I3 já está isolado, tá vendo? Ó? I3 é igual a menos 3 e 2. Então, no lugar do I2, eu coloco meio. Menos 3 vezes meio, menos 1,5. Ou seja, o valor da corrente I3 é 1,5. Isso você tem que ter chegado. Agora, o que esse sinal está mostrando? Que o sentido dela está errado. Ela não está no sentido horário, ela está no sentido anti-horário a I3.
mas o valor é o mesmo. Ok? Para descobrir o I1, eu substituo na equação original dos nós. I1 é igual a I2 mais I3. Carregue o sinal que você obteve na conta, hein? Pelo amor de Deus. O I2 vale meio e o I3 vale menos 1,5. Meio menos 1,5 é menos 1. Ou seja, o valor da corrente I1 é 1 ampere. Só que ela não está no sentido horário como ela está desenhada na minha malha. Ela está no sentido anti-horário. Ok? Então percebe, no desenho que eu fiz, duas correntes estão trocadas, mas não tem problema. O que importa é o valor. E perceba que quando você inverte os sinais, olha como as coisas novamente se encaixam, pessoal. A coisa tem que fazer sentido. Se o I3 é negativo, pega essa corrente aqui de cima, I3. Ao invés dela estar para a direita, ela está para a esquerda. Então ela está chegando no nó. Ok? O I2 é positivo, então ele está saindo do nó. O I1 é negativo, então esse I1 aqui em cima, que está para a direita, ele está para a esquerda. Então, olha só. Quem chega no nó A é I3. Quem sai do nó A é I1 e I2. Quanto vale I3? 1,5. Quanto vale I1 mais I2? 1 mais 0,5, 1,5. Percebeu? Quem está chegando é igual a quem está saindo. A coisa tem que encaixar em todas as análises possíveis, seja do valor ou seja da conservação da carga no nó. Ok? Beleza? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário que você precise fazer? Esse é o momento. Fiquem à vontade. Se você não quer Professor, falar, pode falar, pode se- falar. sempre vai ter que dar o mesmo número? Ou vai ter alguma situação que não vai dar? Não, pessoal. O número não muda, tá? A corrente, o valor dela não muda. Então, se vocês fizerem esse exercício e obtiveram valores diferentes, tem que rever algum passo aí que vai ter alguma coisinha errada, tá? Nas respostas, pessoal, finais, você não deixa o valor negativo, tá? Nas respostas finais, você deixa os valores positivos. Aí, se o exercício perguntar para onde aponta a corrente, se está no horário ou no anti-horário, aí você adequa caso algum valor tenha dado negativo, tá? Mas o valor numérico, o valor não tem como dar diferente. Então, se vocês fizeram o exercício e deu algum valor diferente, depois confira o passo a passo se tem algum sinalzinho errado, porque vai ter algum errinho aí que não bateu a conta. Tá bom? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Vamos avançar que o nosso tempo tá apertado hoje. Ok? Seguindo então. Esse exercício era o item A, né? O item A era só isso que a gente fez, né? Era só calcular as correntes. O item B, pessoal, ele perguntava a DDP entre os pontos A e B. Que está aqui esses nós aqui, A e B. Pessoal, lembra que DDP é diferença de potencial. Toda diferença, pessoal, que se preza, ela é uma conta de menos, né? Ó. Diferença de potencial, então é um menos. Então ele está perguntando, em outras palavras, quanto é o potencial do A menos o potencial do ponto B. Para você descobrir isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai lendo as DDPs que tem entre o ponto A até chegar no ponto B. Então, a hora que eu vou fazer aqui, ó. Saí do ponto A, estou descendo, descendo. Opa, cheguei numa bateria. A bateria, pessoal, eu sei que tem potencial positivo, né? Porque o normal dela é gerar potencial para o meu circuito. Então, tá aqui, ó, 6 positivo. Aí, como eu estou calculando uma DDP, eu coloco esse sinal de menos. Então, entenda, esse primeiro sinal de menos é referente ao significado da DDP, de ela ser uma diferença. É uma conta de menos que você vai fazer. Agora, quando você continua caminhando aqui no fio, você chega nesse resistor. O resistor, pessoal, qual é o normal do resistor? O funcionamento dele é dissipar energia, né? Por isso que esse cara, ele tem dentro dele um potencial, uma DDP negativa. Ele dissipa essa DDP na forma de calor lá pelo efeito Joule. Então percebe, este primeiro menos tem a ver com o significado da DDP, diferença. Este segundo sinal de menos tem a ver por eu ter chegado aqui num resistor que esse cara tem uma DDP negativa natural. E qual é o valor dessa DDP? É a formulinha do Uri. U igual a R vezes I. Tá aqui.
o R dele vale 4, o I que passa nele é o I2, que está aqui, e o I2 a gente calculou no item anterior, que vale meio. Então, 4 vezes meio dá 2. Menos com menos que está aqui, mais 6 mais 2, 8 volts. Resposta final do exercício, DDP entre os pontos A e B está aí. Ok? Então, cuidado com os sinais que você vai considerar. Se é DDP, é um potencial menos o outro. Se lá no meio do caminho tiver um gerador, o potencial dele é positivo. Se no meio do caminho tiver um resistor, o potencial dele vai ser negativo, usando a formulinha do Uri. Ok? Beleza? Pegamos a ideia? Vamos adiante, então. Rapidinho, nosso tempo está acabando. Se eu não conseguir, pessoal, resolver esse exercício todo, e é bem provável que eu não consiga, como eu disse para você, eu preciso sair daqui a 7 minutos, 15 para as 3, que eu tenho um compromisso 10 para as 3, uma outra aula. Um pouquinho antes, então. Vou precisar sair. Eu vou liberar esse PowerPoint para você, tá? Com a resolução do passo a passo. E se for necessário, eu gravo também a explicação, não há nenhum problema, tá bom? Então vamos lá rapidamente aqui, pelo menos para deixar esquematizado. O exercício 5, que é aqui de Maringá, ele te dá esse circuito aqui de malha múltipla. Já te dava, ó, o sentido das correntes. Essas correntes estavam desenhadas no seu exercício. Facilitava um pouco a nossa vida, tá? Aí ele te dava os valores das resistências, R1, R2, R3, e te dava os valores das baterias. Só tome cuidado, pessoal, que nesse exercício as baterias estão em milivolt. Olha aqui, ó. Milivolt. Mili, pessoal, é 10 elevado a menos 3. Então a gente precisa ajustar esses caras para 10 elevado a menos 3. Não pode escrever 240, não pode escrever 100. É bem provável que muita gente já esteja batendo a mão na testa porque não tinha visto esse mili. Não dá certo, pessoal. Se colocar 240, se colocar 100, azeda. A gente tem que colocar o 10 a menos 3 para virar um número com vírgula, né? Então, 240 mili, se você andar a vírgula com a casa para a esquerda, a vírgula 3 casas para a esquerda, melhor dizendo, você chega em 0,24. Se o 100 você andar 3 casas para a esquerda com a vírgula, você chega em 0,1. Então, essas, na realidade, são as voltagens de cada bateria, tá? Cuidado com isso, tá bom? Eu vou pelo menos mostrar a resposta aqui, porque não vai dar tempo de eu fazer o passo a passo. Na lei dos nós, ó, eu vou disponibilizar para vocês no e-class de hoje esse slide aqui. Ele está todo resolvido passo a passo, que nem está o exercício 4, tá? Mas só para esquematizar. Você vai fazer de novo a lei dos nós, quem chega igual a quem sai, e vai ler, eu escolho no sentido horário, você vai ler cada malha, tá? Cada malha, se quiser tirar um print antes de eu anexar lá no PowerPoint, se você já quiser comparar com o que você fez, tá? Essas são as equações de cada malha. Malha 1, a malha da esquerda. Malha 2, a malha da direita. Malha 3, a malha externa. Ok? Depois a gente pode explicar em outro vídeo, passo a passo, como a gente fez isso aqui mais uma vez. Tá? Junto com a lei dos nós e rearranjo as equações. Tá? Joguei para lá, multipliquei por menos 1, somei os números, eu só rearranjei que nem eu fiz lá no outro exercício. Tá? Juntei as equações, junto com a lei dos nós, e vou resolver o meu sistema, pessoal. Tem todo o passo a passo aqui da substituição, uma equação com a outra, vai substituindo. Fiz aqui para você, bem passo a passo, como você faz para chegar no valor de cada corrente que está aqui. Ó. O valor de I1, I2 e 3. Então, I1, para quem já fez o exercício, I1 vale 0,012 ampere ou 12 miliampere. Esse M aqui eu coloquei a mais. Eu vou editar antes de te mandar. Esse M está a mais aqui, apaga ele aqui. 0,012 ampere ou 12 mili. É a corrente I1. Corrente I2, 0,008 ou 8 mili. E a corrente I3 é 0,004 ou 4 mili. Esses são os valores de cada corrente, resolvendo corretamente a lei das malhas e o nosso sisteminha. Tá tudo passo a passo aqui, depois eu anexo lá para você anotar com calma, tá bom? Não se desespere.
Só que aí, pessoal, esse exercício ele te dava 5 alternativas, 6 afirmativas, né? Cada uma perguntando uma coisa, né? Aí ele perguntava no nó, a equação do nó está certa. Depois ele perguntava o valor da corrente I2 ser menor que a corrente I3. Resolvendo passo a passo pelos valores, você via que estava errado. Aí ele perguntava a potência. Vamos fazer esse aqui rapidinho. Potência elétrica fornecida ao circuito pelo dispositivo de força eletromotriz ε1. Calcular, pessoal, potência é a formulinha do π, especialmente porque ele está perguntando a potência fornecida por um gerador, né? Então a potência é π. A corrente I1 que passa nesse gerador era 12 mili, por isso que está aqui 12, 10 a menos 3, e a força eletromotriz dele, pelo enunciado, era 240 mili, que é 240, 10 a menos 3. Se você multiplicar toda essa pataquada aqui, dá 2,88 vezes 10 a menos 3, ou 2,88 mili. Watt, que é a potência. Então, esse item está certo, tá? Tem outros itens mais para baixo que perguntam potência do resistor, né? Aí não pode usar π. A gente vai relembrar qual é a equação. Ele pergunta uma equação da malha externa, ó. Ele quer saber qual é a equação da malha externa de Kirchhoff. Se você montar a equação, eu montei lá, era a equação 3, ele tem um sinal trocado. Esse mais aqui está errado, é menos. Então essa afirmativa está falsa, tá? Aí, ó, mesma ideia que a gente fez na questão anterior. A DDP entre os pontos B e D. Vai lendo passo a passo, só que entre B e D, deixa eu voltar aqui, ó. Entre B e D, só tem um resistor. Aqui, ó. Então você faz o URI desse resistor, para saber a DDP entre os pontos B e D. Ó. Fiz o URI, a resistência era 15, que estava lá, a corrente era 8 mili, 8, 10 a menos 3, multipliquei, deu 120, 10 a menos 3, e não 150. Então tá falso, tá? O item 32, o penúltimo, potência dissipada no resistor. Potência dissipada no resistor, pessoal, é RI quadrado. Cuidado. π é potência de gerador. RI quadrado é potência de resistor. O valor do R2 ele te deu. A corrente I2 você calculou no item anterior. Faz a continha, não deu o mesmo valor, está falso. Último item, potência elétrica dissipada no dispositivo de força contra-eletromotriz, ou seja, ele estava funcionando como um receptor, né? 0,40. Gerador ou receptor, pessoal, potência é π, de novo. Corrente, calculamos no item anterior. Tensão, estava no enunciado. Multipliquei, deu o mesmo valor, tá certo. Tá? Eu fiz mais rapidinho porque eu estou com o horário apertado, mas eu repito para você. Resolvido o sistema lá, da lei das malhas, cada item conta uma história. Tá resolvido passo a passo. Eu vou anexar para você logo mais lá no iClass para você avaliar cada item com calma. Qualquer item que não tenha ficado claro, qualquer passo, por favor, pessoal, me dê um toque no e-mail, eu gravo o áudio para você, explico passo a passo o que for necessário para você não ficar com nenhuma dúvida desses exercícios aí, tá bom? Eu peço desculpas por estar saindo um pouco correndo, mas eu estou com o horário realmente muito justo para a próxima aula que eu preciso acompanhar, tá bom? Qualquer coisa, dá um grito, a gente está por perto, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus, beijo no coração, estou morrendo de saudades. Até a próxima. Tchau, tchau.